Seja muito bem-vindo ao quinto episódio da série Origens. Imagine por um momento que você é a única família sobrevivente em todo o planeta. 8 pessoas. Um mundo inteiro diante de vocês, vazio e silencioso. A responsabilidade de recomeçar toda a civilização humana repousa sobre seus ombros. E então, enquanto você contempla essa imensidão assustadora, o céu se abre após uma chuva leve. E ali, suspenso entre as nuvens, aparece algo que você jamais havia visto. Cores se arqueando de horizonte a horizonte. Um fenômeno impossível de ignorar. Belo demais para ser acidental. E uma voz declara: "Este é o sinal da minha promessa. Nunca mais." Hoje vamos descobrir como Deus reiniciou a humanidade. Como Ele estabeleceu novas regras para um novo mundo. Como selou uma aliança eterna com um sinal que ainda hoje, milhares de anos depois, continua aparecendo nos céus após cada tempestade. Mas também veremos algo perturbador. Veremos como, mesmo no homem que Deus chamou de justo, habitava a capacidade de falhar. E como um único momento de fraqueza pode reverberar através de gerações inteiras. Esta é a história da aliança do arco-íris. A história de como 8 pessoas se tornaram bilhões. E a história de como, mesmo num mundo renovado, o pecado encontrou seu caminho de volta. Prepare-se. Porque o que você está prestes a ouvir moldou o mundo em que vivemos hoje. Deus falou a Noé e a seus filhos. Não eram mais palavras de julgamento. Não eram advertências de destruição iminente. Eram palavras de bênção. De recomeço. De esperança. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. As mesmas palavras pronunciadas sobre Adão e Eva no jardim. A mesma missão. A mesma bênção. Mas agora, num contexto completamente diferente. Não mais num paraíso perfeito, mas num mundo que havia sido julgado e renovado. Um mundo que carregava nas cicatrizes de sua geografia as marcas do dilúvio. E então Deus estabeleceu uma nova ordem. Regras para governar a humanidade nesta nova era. O temor e o pavor de vós virão sobre todos os animais da terra, sobre todas as aves dos céus, sobre tudo que se move na terra e sobre todos os peixes do mar. Nas vossas mãos são entregues. A relação entre humanos e animais havia mudado. Antes do dilúvio, animais haviam caminhado pacificamente em direção à arca. Durante a viagem, conviveram harmoniosamente em espaço confinado. Mas agora, ao sair para o novo mundo, Deus estabelecia uma hierarquia clara. Os animais temeriam o homem. Porque os animais estavam sendo entregues nas mãos humanas. Tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Assim como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Esta era uma permissão revolucionária. Antes do dilúvio, não há registro bíblico de que os humanos comessem carne. A dieta original dada a Adão era vegetariana. Mas agora, num mundo devastado, onde a vegetação estava apenas começando a se recuperar, Deus ampliava as opções alimentares da humanidade. Porém, havia uma restrição crucial. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. O sangue representava a vida. E a vida pertencia a Deus. Os humanos poderiam consumir a carne dos animais, mas deveriam reconhecer que aquela vida havia sido dada por Deus. O sangue deveria ser drenado, devolvido à terra, numa espécie de reconhecimento solene de que toda a vida é sagrada. E então veio algo ainda mais solene. Algo que nos faz pausar e refletir sobre o peso da vida humana. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Deus estava estabelecendo um princípio que mudaria para sempre a estrutura da sociedade humana. A vida humana era tão sagrada, tão valiosa aos olhos de Deus, que quem a tirasse deveria pagar com a própria vida. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá seu sangue derramado. Porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Este é o fundamento da justiça. A base de todo o sistema legal que a humanidade desenvolveria nos milênios seguintes. A vida humana não pode ser violada impunemente porque cada pessoa carrega a imagem do próprio Deus. Não era vingança. Era justiça.
Era o reconhecimento de que numa sociedade onde o assassinato permanece impune, ninguém está seguro. Era a proteção da dignidade humana através da responsabilização. E novamente, Deus repetiu a bênção. Vós, porém, sede fecundos e multiplicai-vos. Povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. A ênfase era clara. A missão era urgente. De 8 pessoas, deveria surgir uma humanidade renovada. Então Deus fez algo extraordinário. Estabeleceu uma aliança. Eis que estabeleço a minha aliança convosco, com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e todos os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Observe a abrangência desta aliança. Não era apenas com Noé. Não era apenas com sua família. Era com toda a sua descendência futura. Era com cada animal, cada ave, cada criatura vivente. Era uma aliança cósmica, envolvendo toda a criação. E qual era o conteúdo desta aliança? Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. Uma promessa eterna. Nunca mais as águas cobririam toda a terra. Nunca mais um dilúvio global destruiria toda criatura vivente. Não importa quão grande fosse o pecado humano, não importa quão profunda fosse a corrupção, Deus não usaria a água para julgar o mundo novamente. Mas como uma aliança invisível poderia ser lembrada? Como gerações futuras saberiam que esta promessa havia sido feita? Este é o sinal da aliança que faço entre mim e vós e todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Ponho nas nuvens o meu arco e será por sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris. Aquele fenômeno natural que ocorre quando a luz solar atravessa gotículas de água suspensas no ar após uma chuva. Aquela curvatura perfeita de cores que atravessa o céu de horizonte a horizonte. Deus pegou um fenômeno natural e o transformou num sinal sobrenatural. Cada vez que chovesse, cada vez que as nuvens escurecessem o céu e os humanos sentissem aquele medo primitivo da água, o arco apareceria como um lembrete luminoso e multicolorido. Eu prometi. Nunca mais. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra e aparecer o arco nas nuvens, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a carne. E não haverá mais águas para o dilúvio destruir toda a carne. Mas observe algo profundo aqui. Deus não disse que o arco-íris faria os humanos se lembrarem. Ele disse que faria Deus se lembrar. Estará o arco nas nuvens, e eu o verei, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Será que Deus precisa de lembretes? É claro que não. Deus é onisciente. Ele não esquece. Mas há algo profundamente reconfortante nesta linguagem. Deus está descendo ao nosso nível de compreensão. Está nos dizendo, na linguagem humana que podemos entender, que esta aliança é tão certa quanto o próprio caráter dele. Cada arco-íris que você vê não é apenas um fenômeno óptico bonito. É um lembrete pintado no céu de que Deus mantém suas promessas. É uma assinatura divina no contrato mais antigo da humanidade. E você, ao ver um arco-íris, já parou para pensar no que ele realmente representa? Já considerou que aquelas cores suspensas no ar são a evidência visual de uma promessa feita há milhares de anos? Uma promessa que nunca foi quebrada e nunca será? Os filhos de Noé que saíram da arca eram Sem, Cã e Jafé. E Cã era o pai de Canaã. Estes 3 eram os filhos de Noé. E deles toda a terra foi povoada. Toda pessoa viva hoje descende de um destes 3 homens. Cada nação, cada povo, cada grupo étnico traça sua origem a Sem, Cã ou Jafé. Todos somos primos distantes, compartilhando um ancestral comum que flutuou sobre as águas do dilúvio. Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. A vida estava retornando ao normal. A agricultura estava sendo retomada. O homem que havia construído a arca agora plantava uvas. E então aconteceu algo que mancharia a história de um dos homens mais justos que já viveram. Noé bebeu do vinho da vinha e embriagou-se. E ficou nu dentro de sua tenda. Há uma honestidade brutal nas escrituras. Elas não tentam esconder os defeitos de seus heróis. Noé,
O homem que Deus chamou de justo, o homem que caminhou com Deus quando toda a humanidade havia se corrompido, agora jazia embriagado e nu em sua própria tenda. Será que foi intencional? Será que Noé conhecia os efeitos do vinho fermentado? Ou foi um erro inocente de alguém experimentando pela primeira vez o resultado de sua colheita? O texto não nos diz. Mas o resultado foi o mesmo. Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai. E em vez de cobri-lo discretamente, em vez de proteger a dignidade daquele homem que o havia criado, que o havia incluído na arca, que o havia salvado do dilúvio, Cã saiu e contou a seus 2 irmãos. Há algo profundamente perturbador nesta ação. Não era apenas uma falha em honrar o pai. Era um deleite mórbido na vergonha alheia. Era uma falta de reverência. Uma ausência de compaixão. Mas Sem e Jafé reagiram de forma completamente diferente. Tomaram uma capa, puseram-na sobre os ombros de ambos, andando de costas, cobriram a nudez do pai. Seus rostos estavam voltados para trás, de modo que não viram a nudez de seu pai. Da linhagem de Sem viria Abraão. De Abraão viria Israel. De Israel viria o Messias. Sem seria o portador da linha da promessa, o ancestral do povo através do qual Deus revelaria sua palavra ao mundo. E sobre Jafé, Noé disse: alargue Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem. E Canaã lhe seja servo. Jafé seria expandido. Seus descendentes se espalhariam amplamente. E de alguma forma misteriosa, participariam da bênção de Sem, habitando em suas tendas. Uma profecia que se cumpriria quando os gentios, descendentes de Jafé, seriam enxertados na aliança de Israel. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio. Teve tempo suficiente para ver seus filhos se multiplicarem, para ver netos e bisnetos, para testemunhar o início do repovoamento da terra. E morreu com 950 anos de idade. Uma vida extraordinária. Uma vida que atravessou 2 mundos completamente diferentes. Mas o que aconteceu com os descendentes de Noé? Como 3 homens se tornaram nações inteiras? O capítulo 10 de Gênesis nos dá uma resposta fascinante. É chamado de Tábua das Nações, e é um dos documentos etnográficos mais antigos da história humana. Estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. De Gomer descenderam os povos do norte, aqueles que habitariam as regiões que hoje conhecemos como Europa e partes da Ásia. De seus filhos se espalharam as nações, cada qual segundo sua língua, segundo suas famílias, em suas terras. Magog daria origem a povos que habitariam ao norte de Israel, Madai aos Medos, que mais tarde formariam parte do Império Medo-Persa. Javã aos gregos, cuja civilização influenciaria profundamente o mundo antigo. Que imagem poderosa de honra filial! Eles não apenas cobriram o pai. Fizeram isso de uma maneira que garantisse que nem sequer vissem sua vergonha. Protegeram não apenas o corpo de Noé, mas sua dignidade. A diferença entre os filhos não poderia ser mais clara. Cã expôs. Sem e Jafé cobriram. Cã ridicularizou. Sem e Jafé honraram. Quando Noé despertou de seu vinho e soube o que seu filho mais novo lhe havia feito, as palavras que saíram de sua boca teriam consequências que reverberam até hoje. Maldito seja Canaã! Servo dos servos seja ele para seus irmãos! Esta maldição nos incomoda. Por que Canaã, o filho de Cã, foi amaldiçoado pela ação de seu pai? O texto não nos dá uma explicação completa. Mas sabemos que na cultura antiga, o destino dos filhos estava intimamente ligado ao caráter dos pais. Talvez Canaã estivesse presente e participasse da atitude desrespeitosa. Talvez o nome de Canaã representasse toda a descendência de Cã. Ou talvez Noé, sob inspiração profética, visse que as características de Cã se manifestariam de forma ainda mais intensa em seus descendentes. O que sabemos com certeza é que a história posterior confirmaria esta profecia. Os cananeus se tornariam conhecidos por práticas morais degradantes, incluindo prostituição ritual, sacrifícios humanos e perversões de todo tipo.
E quando Israel entrasse na terra prometida séculos depois, seriam precisamente os cananeus que deveriam ser desalojados devido à sua corrupção. Então Noé abençoou Sem. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. E Canaã lhe seja servo. Observe que Noé não disse bendito seja Sem. Disse bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. A bênção primária não era sobre Sem, mas sobre o relacionamento de Sem com Deus. E através desse relacionamento, Sem seria abençoado. Os filhos de Cã eram Cuxi, Mizraim, Put e Canaã. Cuxi gerou Nimrod, um homem que merece nossa atenção especial. O texto diz que ele começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio de seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Babel. Esse nome deve soar familiar. É a versão hebraica de Babilônia. Nimrod, descendente de Cã, sob a maldição pronunciada por Noé, estabeleceu o que se tornaria um dos impérios mais poderosos e ímpios da história antiga. E Mizraim gerou os que habitariam o Egito. Put os líbios. E Canaã os cananeus, que habitariam a terra que mais tarde seria prometida a Abraão e seus descendentes. Os filhos de Sem foram Elão, Assur, Arfaxade, Lud e Arã. De Sem nasceram todos os filhos de Éber, o que daria origem ao termo hebreus. Através de Arfaxade viria a linhagem que levaria a Abraão, Isaque, Jacó, e eventualmente ao próprio Jesus Cristo. De Assur viriam os assírios, que construiriam um império temido por sua brutalidade militar. De Elão viriam os elamitas, que habitariam a região que hoje é o Irã. Cada nome nesta lista representa não apenas um indivíduo, mas toda uma nação. Cada pessoa mencionada foi o fundador de um povo que se espalhou, cresceu, desenvolveu sua própria língua, cultura, território. O texto repete como um refrão, segundo suas famílias, segundo suas línguas, em suas terras, em suas nações. Em apenas algumas gerações após o dilúvio, a humanidade havia se diversificado dramaticamente. Línguas diferentes. Culturas diferentes. Territórios diferentes. E ainda assim, todas compartilhando uma origem comum. Este capítulo nos ensina algo profundo sobre a unidade e diversidade humana. Somos todos uma família. Compartilhamos os mesmos ancestrais. O sangue que corre nas veias de cada ser humano, independentemente de cor de pele, língua ou origem, vem das mesmas 8 pessoas que saíram daquela arca. Mas também nos tornamos diversos. Deus não nos criou para sermos todos idênticos. A diversidade de nações, línguas e culturas não é um acidente. É parte do design divino. É a beleza da criação expressa através da humanidade. O problema nunca foi a diversidade. O problema sempre foi o pecado. O orgulho que faz um povo se considerar superior a outro. A ganância que leva à conquista e opressão. O ódio que transforma diferenças em divisões. Estes são os clãs dos filhos de Noé segundo suas gerações e nas suas nações. E destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Toda a história humana que se desenrolaria nos milênios seguintes tinha sua origem aqui. Cada guerra, cada aliança, cada migração, cada civilização traça suas raízes a estes nomes listados no capítulo 10 de Gênesis. Os egípcios que escravizariam Israel descendiam de Mizraim. Os babilônios que destruiriam Jerusalém descendiam de Nimrod. Os assírios que dispersariam as 10 tribos descendiam de Assur. E os israelitas, o povo escolhido de Deus, descendiam de Sem através de Éber e Arfaxade. A história não é aleatória. Há padrões. Há conexões. E todas essas conexões levam de volta a um barco de madeira pousado no topo de uma montanha, contendo 8 pessoas e a semente de toda a humanidade futura. E agora, enquanto concluímos este episódio, quero que você reflita sobre algo. Você viu o arco-íris hoje? Esta semana? Este mês? Quantas vezes você olhou para aquele fenômeno magnífico e simplesmente pensou que bonito sem reconhecer que estava olhando para um lembrete divino de uma promessa eterna? Cada arco-íris é Deus dizendo, eu me lembro. Eu mantenho minhas promessas. Você pode confiar em mim.
Num mundo onde promessas são quebradas diariamente, onde contratos são violados, onde juramentos são descartados, há algo profundamente reconfortante em saber que existe uma promessa que permanece inviolada há milênios. Deus prometeu nunca mais destruir a terra com água. E ele não destruiu. Milhares de tempestades depois. Milhares de enchentes depois. A promessa permanece. Se Deus mantém esta promessa, que outras promessas dele você pode confiar que ele manterá? E quanto à história de Noé e seus filhos, ela nos ensina algo crucial sobre caráter. Noé foi chamado de justo. Mas até mesmo o justo pode cair. A perfeição não existe neste lado do céu. Até mesmo os melhores entre nós têm momentos de fraqueza. Mas observe o contraste entre os filhos. Diante da mesma situação, Cã escolheu expor e ridicularizar. Sem e Jafé escolheram cobrir e honrar. Todos nós enfrentaremos momentos em que testemunharemos a fraqueza de outros. A falha de um líder. O pecado de um mentor. A queda de alguém que admirávamos. A questão não é se isso acontecerá. É como reagiremos quando acontecer. Seremos como Cã, rápidos em expor, ansiosos em compartilhar, encontrando uma satisfação mórbida na vergonha alheia. Ou seremos como Sem e Jafé, prontos a cobrir, determinados a preservar a dignidade, dispostos a restaurar com gentileza? A diferença entre essas escolhas determinou o destino de nações inteiras. Determinou bênçãos e maldições que se estenderiam por gerações. Suas escolhas também têm consequências. Talvez não na escala de nações inteiras, mas certamente na vida daqueles ao seu redor. Este foi o 5º episódio da série Origens. A história de como Deus estabeleceu uma aliança eterna marcada por um sinal nos céus. A história de como a humanidade recomeçou a partir de 3 homens e seus descendentes. E a história de como nossas escolhas, até mesmo em momentos aparentemente pequenos, podem reverberar através do tempo. No próximo episódio, veremos o que aconteceu quando a humanidade decidiu se unir não para honrar a Deus, mas para desafiá-lo. Veremos a construção de uma torre que pretendia alcançar os céus. E veremos como Deus respondeu ao orgulho humano de uma maneira que mudou para sempre o curso da história. Mas por enquanto, lembre-se, há um arco nas nuvens. E ele está lá por você. É um lembrete pessoal de um Deus pessoal de que suas promessas são eternas. Na próxima vez que você vir um arco-íris, não apenas admire sua beleza. Lembre-se do que ele significa. E agradeça ao Deus que mantém suas promessas. Até o próximo episódio de Origens. Se esta história falou com você hoje, então deixe ela continuar ecoando. Inscreva-se no canal, ative o sininho e caminhe conosco pelos próximos capítulos de Origens. Aqui, cada episódio revela não apenas o passado da humanidade, mas também o que Deus ainda está falando ao nosso coração hoje. E lembre-se, a promessa continua no céu, e a jornada continua aqui. Te espero no próximo episódio.